Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de viverem juntos, o Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Esta realidade de se pudéssemos e se compararmos e analisarmos como essa situação é contrária à educação judaica. Um caso como esse é um caso de escândalo absurdo. Mas o que denota nessa postura, tanto de Nossa Senhora de São José, é algo que é um exemplo para cada um de nós. O silêncio dos dois diante de uma situação que humanamente seria inexplicável a mostrar e falar concretamente por toda uma situação que as famílias esperavam. São José era herdeiro, trazia o nome do rei Davi. Ele já estava prometido a Nossa Senhora já há anos. Imagina anunciar para a família que não haveria casamento. Algo de muito grave haveria acontecido naquela situação. Iria se perguntar todos que estavam envolvidos na espera, no aguardo daquele casamento. E essa realidade para nós, a espera e o silêncio que São José fez é algo que é um exemplo e mostra a fé dele até mesmo pela Virgem Maria, porque ele sabia, ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E São José recebe Maria como esposa. É o que nós devemos fazer na nossa vida. Muitas das vezes, nós não ficamos diante dos fatos da nossa vida, incerto de saber se aquilo é uma providência de Deus, é algo, como devemos agir. E como é importante que a ação da nossa fé, a confiança diante de situações da nossa vida, seja silenciosa dentro do nosso coração e nós possamos esperar o auxílio da graça, o auxílio dos céus em nossas vidas. Esta postura e atitude é o que nos faz crescer diante de Deus. O que Deus espera da minha vida? O que Deus espera daquilo que Ele preparou para mim? Eu estou incerto, não sei se eu devo dar esse passo ou não na minha vida. O que devo fazer? É aonde nós nos colocamos em oração. Como São José ficou. Ele silenciosamente, não querendo escandalizar a família, iria deixar Maria. Era isso que estava passando no coração e na inteligência de São José. Ele iria se afastar, sem precisar de acusá-la diante dos tribunais, porque ela seria apedrejada. Mas, conhecendo quem ela era, ele iria silenciosamente se afastar dela e deixá-la, sem acusá-la. Uma postura no silêncio, atitudes no silêncio, unidos a Deus, é esse exemplo que São José arrasta para cada um de nós, mostrando como nós devemos confiar e ter fé em nossa vida, diante de todas as circunstâncias que Deus nos coloca a vivenciar e passar. Às vezes, olhamos para a nossa realidade e nos assustamos diante de fatos que podemos nos perguntar: como irei resolver isto?
Meu Deus, será que o que tu queres de mim diante dessa situação? E aí a postura do silêncio, o silenciar exteriormente e interiormente, se voltarmos para Deus. Deus fala a cada um de nós. Deus fala. Não podemos achar que Deus está ausente da nossa vida. Deus fala a todos nós constantemente, por situações diversas. E é onde nós devemos entrar com a nossa fé. Ter fé é esperar na ação de Deus na vida de cada um de nós, independentemente de qualquer circunstância. Como foi a situação de São José. Vocês podem imaginar o que é isso, a tradição judaica? Sim, na nossa tradição, uma traição, uma gravidez, beirando a um casamento, é um escândalo. Sabemos muito bem disso. E a tradição judaica obrigava a que uma situação como essa fosse acusada publicamente. E as atitudes, é isso que nós devemos espelhar e olhar para a figura, as duas figuras primordiais na ação de Deus, a Virgem Maria e São José. O que eles carregam, o que eles trazem para cada um de nós. Quando falamos da Sagrada Família que iremos celebrar no dia 1º, é justamente isto. Como se portar diante da fé? Como agir diante da fé? Diante dos momentos que Deus desafia muitas vezes a nós crescermos e progredirmos na fé. Como se portar? A fé é justamente isso. Diante de uma situação que humanamente eu não tenho domínio nas minhas mãos, eu me silencio, eu espero Deus agir. E Deus veio em sonho a São José e revelou: José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. O Espírito Santo pousou sobre ela e a ação de Deus tocou no seio de Maria. E São José, com prontidão, entendeu o que Deus queria em sua vida. Peçamos a Deus essa graça, todos nós. Peçamos a Deus essa confiança de nos colocarmos diante dele, diante da nossa história, diante da nossa pequenez, diante dos desafios que passamos, e possamos dizer: meu Deus, venha ao meu auxílio, venha na minha vida, venha me ajudar a saber interpretar qual é a tua vontade diante dos fatos que está acontecendo ao meu redor. Então peçamos a Deus essa graça, né? Agora, praticamente, o Advento vai funilando agora, esses últimos dias ao Natal, colocando as figuras primordiais, né? Que forma o presépio. São José, Nossa Senhora e o Menino Deus. Aí ele vem como chave de ouro, para mostrar que Deus está presente no meio de nós. Deus cumpriu o que ele prometeu a Adão e Eva quando eles pecaram no paraíso. Irei enviar o Messias, aquele que irá resgatar-vos do pecado, daquilo que irá trazer morte, acarretar morte eterna para todos. E aí os exemplos que Deus vai mostrando no Antigo Testamento inteirinho, pelos profetas, fechando com São João Batista, o último dos profetas, e aí entrando no Novo Testamento, mostrando as figuras primordiais como exemplos para cada um de nós. Então acolhamos no nosso coração esse novo Natal que se dará para cada um de nós, para que cresçamos no amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.